dia, gente! Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. E atualmente estou na primeira fase, na verdade eu já terminei a primeira fase, estou nas férias entre a primeira e a segunda fase. E vim trazer aqui um vídeo muito pedido por vocês, especialidades médicas que eu faria depois de cursar a primeira fase de medicina. Pra falar bem a verdade, eu não tô nem um pouco decidida, porque afinal eu só tô na primeira fase, eu não vi muito de medicina ainda. Pouco contato que eu tive na medicina foram pelos estágios, que eu fiz estágio em UBS, workshops, experiências de alguns colegas, mas de resto eu não tenho muito contato ainda. Eu nem cheguei no ciclo clínico. Então esse vídeo aqui é mais pra eu deixar registrado pra quando eu chegar no final da faculdade eu rever essas especialidades e ver qual que eu escolhi. Nesse vídeo vai ter caixinha de perguntas, então fica até o final. Eu separei esse vídeo em 3 tópicos. Primeiro são as especialidades médicas que eu faria. Eu ia tentar botar só um top 5, só que não deu certo, eu tive que botar um top 6. Porque pra falar a verdade, tem 6 especialidades médicas que me agradam muito atualmente. Eu bati no meu microfone. Depois, as 5 especialidades que eu não faria por nada nesse mundo, pelo menos por enquanto. E por fim, uma única especialidade que me surpreendeu positivamente. Vamos começar com as especialidades que eu faria. Em primeiro lugar, ou seja, a especialidade que eu mais faria, se fosse pra escolher uma hoje, eu escolheria ela, cardiologia. Eu ainda não tive sistema circulatório e cardiovascular na faculdade, eu vou ter agora no próximo semestre. E eu confesso que eu não sei se eu vou me decepcionar ou não, pode ser que eu me surpreenda também. Mas eu acho uma matéria extremamente interessante, extremamente clínica. Como eu disse, eu não tive muito contato com isso pra testar minha teoria, mas pelo que eu vejo por fora, eu acho que eu ia gostar de ser cardiologista. Em segundo lugar, neurologia. Essa aqui é um pouquinho interessante, porque eu já tive ela nesse semestre, e eu confesso que até antes de ter, eu gostava um pouquinho mais dela do que eu gosto hoje. Antes, neuro vinha antes de cardio, mas a verdade é que eu me decepcionei um pouquinho nesse semestre, e não foi nem tanto com a matéria, foi com a didática de alguns professores, que eu acho que poderiam ter explicado a matéria de uma forma um pouquinho melhor, um pouquinho mais didática, mas acho que isso acabou afetando um pouco o meu julgamento sobre a especialidade. E também não era o que eu esperava, no sentido de é muito mais complexo do que parece. A anatomia, por exemplo, não é só o sistema nervoso central, que seria, no caso, o encéfalo, que é essa parte que tá aqui na cabeça, e a medula. É muito mais do que isso, e isso me deixou um pouquinho zonza. Fisiologia, por exemplo, tem umas partes bem complicadinhas que eu não me toquei que tinha. Aquela parte ali de impulsos nervosos, eu não percebi que ia ser um problema em fisiologia, e foi. Mas acho que, no geral, eu ainda gosto muito dessa especialidade, e eu quero ver como é que eu vou lidar com ela quando eu chegar no ciclo clínico. A parte básica dela, que é como o ser humano saudável funciona, como é que o sistema nervoso de um ser humano saudável funciona, eu já tive. Então agora eu tenho que ver a parte clínica, que é só lá, sei lá, pela 5ª, 6ª, 7ª, 8ª fase. Em terceiro lugar, endocrinologia. Olha, essa aqui foi uma especialidade que me surpreendeu muito positivamente. No ensino médio, eu odiava endócrino, e eu acho engraçado que eu simplesmente amei na faculdade. De todos os sistemas que eu tive na primeira fase, endócrino foi o que eu mais amei. Eu só não coloquei ela em primeiro lugar pelo simples motivo que eu acho que não tem muita cirurgia em endócrino. E eu estou pensando seriamente, cogitando em acabar virando uma cirurgia, não como especialidade base. Eu não vou virar apenas uma cirurgiã, eu tinha planos para virar clínica e cirurgiã, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas na endocrinologia não tem tanta cirurgia assim. E por isso que eu não coloquei em primeiro lugar, porque de resto eu gostei muito mais que nervoso, muito mais que neuro no caso, né? Foi uma parte que me surpreendeu bem positivamente. Eu gostei muito de aprender os hormônios, como é que funciona o corpo, como é que os hormônios afetam no corpo, que é muito mais complexo do que a gente pensa, não é nem um pouco parecido com o ensino médio. Tá, o ensino médio dá uma base, mas é bem mais complexo que isso. E até a parte de histologia endócrino foi o que eu mais gostei. Mas eu tô deixando essa aqui um pouquinho em stand-by, porque eu nunca tinha pensado em endócrino na minha vida. Eu não gostava de endócrino. E eu acho que eu vou demorar um pouquinho pra aceitar que eu estou cogitando mesmo endócrino. Por isso que eu deixei em terceiro lugar. E em quarto lugar, pneumo. Pneumo é parecido com cardio, eu não tive ainda. Eu acho que é um pouquinho mais complicada que endócrino, e neuro e cardio, por isso que tá em quarto lugar. Eu não sei se eu amo tanto quanto endócrino e as outras especialidades que eu já falei, mas eu sempre cogitei, sempre foi uma especialidade que me interessou. Eu vou ter agora no próximo semestre também, então eu vou tirar a prova real. E em quinto lugar, e essa aqui vai chocar minha família, cirurgia. Eu falei na mesa, meu pai falou que eu ia mudar muito. Eu gosto muito de clínica médica. Clínica médica são especialidades não cirúrgicas, e que elas envolvem muito a investigação para você encontrar qual que é o problema do paciente, qual que é a doença dele, o que tá de errado. E cirurgia não tem tanto isso, é um pouco menos. E eu não tenho nenhuma vontade de seguir exclusivamente pela carreira cirúrgica, porque eu gosto demais da parte de clínica. No entanto, contudo, todavia, eu já pensei sim em seguir uma especialidade clínica e depois fazer uma especialização, uma sub no caso, em cirúrgica. Então, por exemplo, seguir para cardiologia e depois para cirurgia, dentro da área de cardiologia. Eu ainda estou amadurecendo um pouquinho essa ideia na minha cabeça. Também cirurgia era uma área que eu achei que eu ia odiar. Antes de entrar na faculdade, eu sempre achei que eu ia odiar cirurgia, eu ia, sei lá, não ia gostar, mas me surpreendeu também. Eu tive contato com cirurgia por meio de um workshop nesse
semestre, que a gente aprendeu a se paramentar e a dar ponto. E eu gostei. Então eu acho que talvez quando eu entre em contato com isso de novo, lá no ciclo clínico, eu goste um pouquinho mais. Mas por isso que eu deixei em quinto lugar, meio que stand-by também, mesma situação de endócrino. Foi uma surpresa pra mim gostar dessa área, então eu estou resistindo um pouco a aceitar que talvez seja uma possibilidade pra eu seguir. Medicina de urgência em sexto lugar. Urgência e emergência é uma área que também sempre me interessou. Por que que eu não coloquei em primeiro, segundo, que sempre foi o que realmente mais me interessou? Porque eu tive zero contato com isso ainda. Todas as outras áreas, na verdade pneumo até não tive tanta, mas até cardio eu tive um pouco mais, mas todas as outras áreas eu tive um pouquinho de contato ainda que mínimo. Medicina de urgência eu não tive nada. Por conta disso eu não sei dizer se é só neura da minha cabeça, se eu tô inventando coisas, ou se eu realmente gosto da área. Por isso que eu deixei em sexto lugar. Não seria algo que eu escolheria hoje, porque eu tenho medo de não gostar depois de entrar na residência. Mas é uma possibilidade. Eu gosto muito da adrenalina que a emergência traz. Eu gosto muito de ter que ter pensamento rápido. Por isso que eu gostaria muito de medicina de urgência. Mas como eu disse, eu não tive contato ainda pra confirmar isso. Vamos agora para as especialidades que eu não faria. Primeiro de tudo disparado, e aqui provavelmente eu vou perder minha melhor amiga, medicina de família. Nossa, com certeza agora a Carol vai deixar de ser minha amiga. Ela vai riscar o meu nome dos contatos do celular dela. Medicina de família é uma medicina que o pessoal não conhece muito e que não é clínica geral. Esse é um erro muito comum. Medicina de família é o médico que atua em posto quando ele é especialista, posto de saúde. Porque em posto de saúde também pode atuar médico generalista. Um médico generalista não é um clínico geral também, mas o médico generalista é um recém-formado, é um sem especialidade. Esse é o médico generalista. Clínico geral não é generalista, porque o clínico geral ele já tem uma residência, ele já tem uma especialidade em clínica geral. E claro, o clínico geral também pode atuar no posto, mas a especialidade, o alvo do posto é médico de família. Medicina de família é a medicina do posto saúde, da APS, da atenção primária à saúde. Tanto é que a residência, se não me engano, é feita no posto. E eu nunca faria medicina de família. Não é uma área que me agrade, pelo menos não na primeira fase, e eu já tive muito contato com isso, porque eu já estagiei na UBS o semestre inteiro. E eu particularmente não gostei. Eu achei um trabalho meio monótono, meio parado, meio, sei lá, sem pegar um caso muito interessante, que quando aparece um caso interessante, você joga pro especialista. Então eu não faria. Não quer dizer que não seja uma especialidade muito importante, porque é. Na verdade, medicina de família tá na base da pirâmide da distribuição da saúde brasileira, das atenções do SUS, que é a primária, secundária, terciária. E se tá na base é porque é muito importante, mas ela é muito subvalorizada no Brasil. Então eu não tô dizendo que ela não é importante, na verdade é totalmente ao contrário disso, ela é muito importante. Só que eu não faria, não é meu perfil como médica e, na verdade, eu não sou médica, mas não vai ser, eu acredito, meu perfil como médica, mas é claro que tem que ter muito profissional pra ser médico de família. Geriatria em segundo lugar. Se no primeiro lugar minha melhor amiga deixou de me conhecer, no segundo lugar vai ser minha irmã. Minha irmã tá quase finalizando a residência em geriatria e eu nunca faria geriatria, desculpa, mana. Eu acho minha irmã corajosa por querer fazer geri, porque é uma especialidade que eu nunca faria. Mesma coisa de medicina de família. Eu acho que sempre fica na mesmice. Eu sei que a minha irmã vai ver esse vídeo e vai me xingar de alguma forma, mas eu não faria. Eu acho que eu não gostaria. E também tem uma questão que a consulta da geriatria ela é muito mais ampla. Você não estuda apenas a doença do paciente. Acaba virando, na verdade, consulta de rotina, mais ou menos. É diferente quando você vai no cardiologista porque você tá com um problema, uma queixa, e o cardiologista estuda aquela queixa. Geriatria, o geriatra estuda muita coisa ampla. Muitas coisas do estilo de vida do idoso. E eu acho que eu não gostaria de fazer esse trabalho. Claro, é a visão que eu tenho da geriatria. Também com contato com a minha irmã, é claro, mas com o pouco contato que eu tive na faculdade, que foi pouco também. Geriatria não é uma especialidade obrigatória na UFSC, que no caso não é uma matéria, ela é opcional. Sei lá, eu acho que eu só não gostaria mesmo. Terceiro lugar, e agora a Carol vai me xingar de novo. Se antes ela tinha parado de ser minha amiga, agora ela vai me matar. Pediatria. Não me entendam a mal, eu gosto de criança, mas eu acho que pra ver criança o dia inteiro eu ficaria um pouquinho irritada. Então eu acho que eu não gostaria de ser pediatra. E eu acho engraçado porque uma vez a minha psicóloga me falou que eu tinha cara de ou geriatra ou pediatra. E são as duas especialidades que eu já joguei fora. E também eu acho consulta de puericultura muito chato. E eu já vi uma consulta nesse semestre, já tive contato e eu achei a coisa mais chata do mundo. Em quarto lugar, ortopedia. E eu acho que essa aqui eu nem preciso explicar. Na internet, inclusive, tá rolando uma trend nesse momento, hoje é dia 16 de fevereiro, em que o pessoal se assusta quando alguém fala que vai fazer ortopedia. Porque realmente é uma especialidade bem difícil. E se você pega a parte de trauma, é pior ainda, porque é bem feio. E é um monte de nominho. Enfim, eu não faria. Em quinto lugar, agora todo mundo que eu conheço vai me matar. Dermatologia. Acho extremamente chato, não gosto de dermato. Também já tive um pouquinho de contato esse semestre e odiei. Então sinto muito, não vai ter ácido grátis pra ninguém que me conhece. Por mais que eu acho importante, claro, dermatologia também, mas eu nunca faria dermatologia. Eu acho que isso aqui não vai mudar. Eu acho que essas 5 especialidades que eu não faria não vão mudar durante a faculdade. O que pode mudar são as que eu faria mesmo. Porque essas 5 aqui é difícil, eu não vou mudar não. Mas tem uma especialidade que me surpreendeu, que é a anestesiologia. Eu odiava essa especialidade
especialidade antes de entrar na faculdade. Eu julgava muito, na verdade. E eu tive um contato muito incrível proporcionado pela Gaia, que é uma liga de anestésio ali na UFSC. Eles fizeram, foi meio que uma semana acadêmica de anestésio. E olha, eu me surpreendi demais. Não foi ao nível de eu começar a cogitar fazer, mas foi ao nível de eu pensar, nossa, até que é uma especialidade interessante, talvez para um estágio, quem sabe. Foi uma especialidade que me surpreendeu positivamente. Não sei se vai mudar minha percepção disso no futuro, mas de verdade eu fiquei com vontade de estagiar nessa área. E vamos agora para a caixinha de perguntas. Eu postei lá no Insta uma caixinha pedindo para vocês perguntarem sobre as especialidades que eu faria, sugerindo especialidades também. A Má perguntou se eu faria GO. Pra quem não sabe, GO é ginecologia e obstetrícia. Tem um dilema em GO na minha pessoa. Eu gosto muito de gineco e eu gosto principalmente da parte de gineco que lida com hormônios e também com educação sexual. Eu acho muito interessante. Em contrapartida, eu não gosto de obstetrícia. Eu não gosto de parto. E por mais que não seja obrigatório você ser ginecologista e obstetra, geralmente a especialidade, a residência é conjunta. Então eu creio que eu não gostaria dessa especialidade. O Matheus, meu futuro calouro, se Deus quiser, perguntou o que eu acho de neuro. Já falei aqui, Matheus, o que eu acho de neuro é uma das que eu cogito, não como primeiro lugar, mas como segundo. E também me perguntou o que eu acho de psiquiatria. Se eu fosse pra psiquiatria, eu seria internada junto. Eu tenho problema real, eu faço terapia com psicóloga. Por mais que eu não tenha nenhum diagnóstico, eu já faço terapia há muito tempo e eu tenho muitos gatilhos. E eu acho que se eu fizesse psiquiatria, muitos desses gatilhos seriam ativados quando eu fosse atender meu paciente. E não pode. Resumo da ópera, eu acho que eu ficaria mais louca se eu fizesse psiquiatria. Então, longe de mim cogitar psiquiatria, até esqueci de botar aqui na lista, mas é que eu não tinha visto as perguntas antes. Não é uma especialidade que me agrada e eu acho que seria até perigoso pra mim. Porque uma coisa é você se importar com o paciente e ter empatia pra tirar as dores dele. Isso é humano, isso é ser humano, isso é ser um bom médico. Outra coisa é você tomar totalmente as dores do paciente pra si. E isso não pode. Porque no momento que você faz isso, isso afeta a sua conduta como médico, isso vai afetar a sua saúde mental. E eu acho que é isso que eu faria se eu fosse psiquiatra. E é um problema. Então eu não quero seguir pra psiquiatria, nunca pensei e acho que eu também nunca vou pensar. Minha mãe falou que acha que endocrinologia combina comigo. Mãe, não vale, eu já falei de endócrino aqui em casa. Eu acho também, mas é que eu tive o primeiro contato nesse semestre e antes eu nem cogitava. Então pra mim ainda é algo meio abstrato. Eu tô tentando aceitar na minha cabeça que pode ser que eu vire uma endócrino. Então eu não consigo aceitar muito ainda, mas de fato eu gosto de endócrino. E minha mãe também perguntou que eu gosto de pneumologia, também já falei aqui nesse vídeo. Também cogito, por mais que talvez eu tenha até que mudar a ordem, botar cirurgia antes de pneumo, mas é algo a se considerar. E a Gabi perguntou o que eu acho de cirurgia. Expliquei também. Não é algo que eu cogito para ser apenas cirurgia. Não quero ser apenas cirurgia. Eu gosto muito da clínica médica. Na verdade, é a área que mais me atrai. Se eu tivesse que escolher entre as duas, eu escolheria a clínica. Mas quem sabe ser clínica e cirurgiã é uma opção. E você? Qual especialidade você faria ou não faria? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E me seguir nas redes sociais, porque sempre tem caixinha, eu abro lá no Instagram. Bem, gente, até mais!